Olá! Vamos começar essa conversa com uma pulga atrás da orelha que muita gente tem, né? Como é que pode tarefas de testes de QI que parecem, assim, quase triviais, tipo o quê, por exemplo? Sei lá, completar uma figura faltando uma parte, sabe? Ou contar números de trás para frente, definir palavras como soldado, ou explicar semelhanças, tipo, entre maçã e pêssego. Sim, sim, são exemplos clássicos. Pois é. Muitos críticos falam que são coisas microscópicas, muito distantes do dia a dia, que parece uma abordagem meio dispersa. A pergunta que fica é: por que raios fazer essas coisinhas indicaria que alguém é inteligente? Parece estranho, né? É uma ótima pergunta, e super comum mesmo. Mas olha, tem uma analogia muito boa do Lubinsky e Ben Ball que ajuda a entender. O desempenho naquela tarefa específica não é o foco principal. Pensa nisso mais como um sintoma, sabe? Um sintoma. Como assim? É tipo um médico usando um termômetro. Ele não está interessado no mercúrio subindo no tubinho em si, certo? Certo, ele quer saber a temperatura, o estado de saúde. Exato. As tarefas do teste são parecidas. Elas dão pistas e indicam o nível de raciocínio abstrato mais amplo da pessoa. São como pequenas amostras desse raciocínio. Entendi a analogia do termômetro. Faz sentido pensar como sintoma. Mas como a gente garante que essas tarefas são mesmo um bom termômetro para a inteligência e não só para a habilidade de fazer aquela tarefa específica? Que evidência a gente tem para isso? Excelente ponto. E isso nos leva direto para a primeira linha forte de evidência, a análise fatorial. A gente até já falou disso antes, né? Quando você pega os resultados de um monte de tarefas cognitivas diferentes, Elas tendem a se correlacionar, certo? Apontando para um fator geral, o tal do fator G. isso, exatamente. O fator G, aquela capacidade cognitiva mais fundamental que influencia várias habilidades. E o ponto crucial aqui é, praticamente qualquer tarefa que exige um esforço mental que te faz pensar um pouco acaba se correlacionando com o G. Qualquer uma? Mesmo essas que parecem simples? Sim, até hoje não se achou nenhuma tarefa puramente cognitiva que tenha correlação zero com o G. Isso lembra muito o princípio da indiferença do indicador do Spearman, sabe? A ideia é de que a forma específica da tarefa completar figura, definir palavra importa menos do que o processo mental básico que ela ativa. Ok, então a análise fatorial mostra essa ligação interna entre as tarefas e o G. Mas e a conexão com a vida real, fora do teste? Aí entra outra parte importante, né? A validação por critérios externos. Perfeito. Essa é a segunda linha de evidência e ela é fundamental. Critérios são basicamente manifestações de inteligência no mundo real. Desempenho na escola, sucesso no trabalho, coisas assim. Sem essa ponte com a realidade, o teste seria só um jogo. Faz todo sentido. E, historicamente, isso é chave. Pega o Galton, por exemplo. Ele mediu o tamanho da cabeça, tempo de reação, mas viu que isso não se correlacionava com os critérios dele, como nível educacional. E o que ele fez? Abandonou essas medidas. Ah, interessante. E o Binet, o criador do primeiro teste de QI moderno? O Binet foi o oposto. Ele validou o teste dele justamente mostrando que as pontuações batiam com um critério muito prático. Quais crianças tinham dificuldade na escola, e ele usou tarefas que, para a época, pareciam triviais, tipo reconhecer que chocolate é comida, comparar pesos, rimar palavras. Algumas ideias dessas tarefas até hoje são usadas de forma mais refinada, claro. Nossa, é impressionante pensar que tarefas assim aparentemente simples ajudaram a criar algo tão preditivo. E essa lógica de validar com critérios continua firme hoje em dia, imagino. Sim, totalmente. É a base da validade dos testes. As pontuações nos testes de QI modernos têm correlações positivas consistentes com muitos critérios importantes, principalmente os educacionais. Tipo, Bom, tipo médias escolares, o GPA, né? Desempenho em outros testes padronizados, quantos anos a pessoa estuda ao longo da vida, até o status socioeconômico na idade adulta, a chance de ser identificado como superdotado. uau! Pensando que muitos itens parecem simples, é uma lista e tanto de correlações, com coisas bem significativas na vida. Exato. Então, criticar os itens só pela aparência acaba sendo
Indiretamente, questionar se essas conquistas na educação e na vida também refletem inteligência. Complica a crítica, né? A quem talvez precise de um apoio extra na escola ou quem já está pronto para desafios maiores. E o interessante é que isso funciona mesmo que muito do conteúdo do teste não seja ensinado diretamente na sala de aula. A previsão vem dessa relação estatística com os resultados reais. O que me lembra daquela crítica da Gottfredson sobre ler folhas de chá, né? Julgar o que um teste mede só lendo os itens superficialmente. É pseudociência, basicamente. Exatamente. E o Terman já dizia isso há mais de 100 anos. Criticar um teste só olhando para ele, sem dados, não é uma contribuição científica séria. Então, para entender o que o teste mede, Precisamos de dados empíricos, análise fatorial, para ver a estrutura interna, e correlações com critérios externos, para ver a relevância no mundo real. A aparência do item é secundária. Voltamos à indiferença do indicador. O que importa é o processo cognitivo que a pessoa usa para responder e como isso se liga estatisticamente ao G e aos resultados concretos da vida. então, acho que o grande recado que a gente tira dessa análise é este. Aquelas tarefas que parecem simplórias nos testes de QI, elas não estão lá por acaso. Elas são sim parte de uma medida válida e útil de inteligência. Não pela cara da tarefa, mas pela capacidade comprovada, por dados, de acessar habilidades cognitivas importantes e de prever resultados relevantes lá fora. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Essa necessidade de ir além da aparência e focar na evidência empírica quando a gente avalia os testes de QI, ela nos desafia a pensar como a gente valida qualquer ferramenta que tenta medir conceitos complexos, seja na psicologia, na educação, em qualquer área. Que tipo de critério, que tipo de evidência a gente deveria exigir antes de aceitar ou descartar uma medida? Principalmente quando ela tenta capturar algo tão multifacetado como as nossas capacidades. Fica aí a pergunta, né?